Pronto, gente, nós vamos iniciar, vou começar a gravar. Vocês já estão aqui, está gravando. Nós iremos tratar do período entre guerras. No livro de vocês está na página. Deixa eu colocar aqui. 58, né, capítulo 4, não sei se vocês estão vendo. Está na página 58, no capítulo 4. Fala de crise dos anos 1920, né, e no mesmo capítulo vem trazendo, além da crise dos anos de 1920, vem trazendo a ascensão dos regimes nazifascistas após a Primeira Guerra Mundial. Então, é um capítulo bastante interessante, né, que a gente vai fechar esse período com ele, para poder a gente, né, nos prepararmos no segundo semestre para a gente falar da Segunda Guerra Mundial. Se der tempo ainda esse semestre, no finalzinho desse semestre, porque foi que eu planejei que esse período, né, que a gente vai entrar agora, que é o segundo período, nós tratarmos da história do Brasil, certo? Então, se der tempo, se tudo, a gente não nos atrasarmos, eu queria concluir até a Era Vargas, seria mais ou menos até junho, e se desse para a gente já ver tudo isso, a gente poderia até iniciar a Segunda Guerra Mundial, né? Mas aí a gente vai depender muito de como aconteça as coisas, às vezes tem muito feriado, alguma coisa do tipo, né? E aí nós vamos ver se a gente consegue colocar em prática esses planos. Então, de início, a gente vai ver o contexto da Europa e também parte da América após a Primeira Guerra Mundial. Nós vamos ver que toda essa história que a gente está vendo aí, ela se desenrola basicamente nos Estados Unidos, e por conta justamente que eram os Estados Unidos, né, quem estava fornecendo suprimento, medicamento, alimentos, tudo isso durante a Primeira Guerra Mundial, quando os países europeus estavam impossibilitados de desenvolver a sua industrialização, né? Então, nós vamos justamente ver esse período aí. Vamos ver a política de Roosevelt, né, chamada de New Deal, e vai procurar restabelecer o equilíbrio, né, entre a produção, o preço, entre a cidade e o campo. Nós vamos ver que ele vai criar, do New Deal, alguns pontos desse novo acordo, desse programa, para as produções agrícolas, né, para os preços agrícolas. Então, é um assunto bastante interessante, eu acho, né, e que eu gosto, e que nós vamos dar início agora. Eu vou compartilhar um material que eu preparei para vocês. Se vocês quiserem participar, né, podem ficar à vontade, porque quando eu começar a compartilhar aí, eu não vejo mais quem está falando no chat. Bom, pronto. Então, quem quiser acompanhar, como eu falei, está na página 58, né? Vai começar a falar dessas consequências que a Primeira Guerra Mundial vai trazer para os diferentes continentes. Para os europeus, né, perdas populacionais, como a gente já viu, dificuldade econômica, demanda por alimentos, né, por matéria-primas. Por quê? Porque nós vimos que durante a Primeira Guerra Mundial, né, os países estavam mais preocupados em desenvolver a indústria bélica, né, a indústria da guerra em si. E aí a questão da alimentação, do vestuário, de medicamentos, ficou para quem? Ficou a cargo, né, das exportações norte-americanas, principalmente, né? Então, a Primeira Guerra Mundial teve efeito desastroso, né, para a Europa, mas, em segundo plano, como nós estamos até vendo aí, para países como Estados Unidos, Canadá, Austrália, para a África do Sul, né, que
estava longe das frentes de batalha, a guerra trouxe o quê? Trouxe benefícios. Então, é uma disparidade muito grande, né? Para uns, o fim, né? Para outros, o começo. Nós vimos que, né? Vamos ver a situação dos Estados Unidos. Nós vimos que os Estados Unidos ele vai entrar na guerra em 1917, que marca a terceira fase da Primeira Guerra Mundial, que é a entrada e a saída de países da guerra. Entrada dos Estados Unidos e saída da Rússia, né? Só que desde a segunda metade do século XIX, nós vimos que os Estados Unidos, eles estavam passando por um impressionante crescimento econômico. E a guerra só vai o quê? Trazer prosperidade, vai trazer riqueza, porque ele passa a ser exportador de armas, de equipamentos militares, de remédio, de alimento, de bens de consumo, né? De tudo que os países que estavam nas frentes de batalha em si, que estavam envolvidos diretamente, não estavam conseguindo. E aí fez com que os Estados Unidos acumulassem imensos capitais, acumulassem grandes capitais, né? Então, na década de 1920, os Estados Unidos eles tinham se transformado na maior economia do mundo. A economia estava progredindo a passos largos, gente. Imagina aí, tudo que, né, os países, que a Grande Guerra, né, a Primeira Guerra Mundial, também chamada de Grande Guerra, tanto de países que se envolveram diretamente, né, que tiveram seu território atingido, estavam devastados politicamente, socialmente, economicamente, né? Os Estados Unidos passaram, esse conflito vai trazer o quê? Riqueza, prosperidade, né? E aí, de maior devedor, né? Eu acho bem interessante, que eu sempre gosto de frisar isso, porque de maior devedor, os Estados Unidos, né, estava devendo antes da Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque foi o período da Guerra da Secessão, né? Os períodos de crescimento, de investimento da industrialização, fez com que os Estados Unidos se endividassem, né? Então, antes da guerra, de maior devedor, né, ele passou a ser o quê? Maior credor no final do conflito. Então, ele passa, né, a situação dos Estados Unidos reflete justamente o que nós chamamos de anos felizes. Então, é o período da década de 1920, que os historiadores denominam de anos felizes, né? É a prosperidade, o quê? A facilidade para compra, para prestação, para propaganda, né? Então, faz com que os Estados Unidos, né, os habitantes, os norte-americanos, né, os estadunidenses passam a consumir cada vez mais. Então, vai ser o quê? Será o que nós chamamos de anos felizes, que também alguns historiadores denominam de The American Way of Life, né? Que, como os Estados Unidos, quem está prosperando, quem está produzindo, todo mundo quer o quê? Seguir o estilo de vida americano, né? Então, os meios de comunicação, a propaganda, gente, vai fazer com que todo mundo queira consumir. O ato de consumir naquela época, na década de 20, é um ato de patriotismo. Então, se consome cada vez mais. Então, os meios de comunicação de massa, né, estadunidenses anunciam toda semana, né, todo mês, um produto novo. E aí, consumir era ato de nacionalismo, de patriotismo. Então, cada vez mais as pessoas estavam consumindo. E queriam seguir o quê? O estilo de vida americano, que era o The American Way of Life, o estilo de vida americano. E é o que nós chamamos, né, também de anos felizes. Então, na década de 20, os Estados Unidos viram uma prosperidade nunca antes vivenciada, né? E esse estilo de vida americano, todo mundo querendo consumir, né, o mercado ofertando, né, o consumo crescendo, os produtos industrializados se modernizando e cada vez mais as pessoas querendo, né, faz com que o estilo de vida americano, como eu coloquei aí, né, passe a valorizar
o funcionamento do mercado financeiro. Então, o mercado vai funcionar livremente, que é o que nós chamamos de quê? Liberalismo econômico. Né? Esse liberalismo econômico é o que molda, é o que caracteriza esse momento da história dos Estados Unidos. O que seria esse liberalismo econômico? É o livre funcionamento do mercado, da economia, sem interferência nenhuma do Estado. Então, o comércio, o mercado financeiro, né, ele tende a crescer, ele tende a se movimentar sem que o Estado ele interfira. Então, o que se baseia é essa liberdade de investimento e de consumo, que é o que marca o início da década de 20. Né? E aí eu coloquei alguns pontos do modo de vida americano, né, o consumo, automóvel, né, o período que nós vimos desde a segunda Revolução Industrial, né, a questão do automobilismo, das novas fontes de energia, né, do petróleo. Então, os carros, a Ford, aí a todo vapor, né, produzindo carros, televisão, geladeiro jeans, né, a Coca-Cola, né, o aspirador de pó, eletrodomésticos que até então não se tinham em grandes partes do mundo, passou a se consumir, por quê? Porque os Estados Unidos estavam produzindo e estavam divulgando. A propaganda é a alma do negócio. Mas só que a gente sabe que a gente comprou uma TV hoje, né? Eu sei que amanhã vai sair outra moderna, mas a gente vai jogar a TV no mato? Não vai, né? Então, eles não viam, principalmente nesses consumos de bens duráveis, né? Que de alguma forma iria durar, né? E a produção continuava a passos largos, né? E aí, ó, até não sei se alguém já viu essa charge, né? É uma charge norte-americana, justamente, né, para mostrar que você tem que utilizar, né, você precisa utilizar os produtos norte-americanos, né? E aí era o que estava acontecendo. Nos anos 20, a produção industrial aumentou cada vez mais. Era necessário, né? Estavam se recrutando pessoas, precisa de pessoas para trabalhar e também para consumir os produtos norte-americanos. Até aí, gente, tudo ok? Hã? Eu não estou vendo mais vocês, não. Estou vendo. Ok. Pronto. Se qualquer coisa, se ficar alguma coisa sem entender, vocês me chamam. Então, gente, como eu falei, né, que o crescimento dos Estados Unidos tinha se pautado, coloquei até aí o ponto do liberalismo clássico, né, do liberalismo econômico, sustentado nas teorias de Adam Smith, que a gente viu no ano passado, que é a ideia de quê? Deixar e fazer, deixar e passar. Né? Então, a liberdade de mercado, a liberdade de investimento, né? Onde quem é que regula a economia? A lei da oferta e da procura. Então, Adam Smith, ele, nas suas teorias, né, é chamado pai da economia moderna, Adam Smith, ele pautou muito bem ele frisou muito bem as suas teorias, a teoria do liberalismo econômico, que é essa questão do deixar e fazer, deixar e passar. Então, o mercado, ele tem que crescer, ele tem que se virar sozinho, sem que o Estado, ele intervenha, né? E aí, os norte-americanos, vendo que a economia estava crescendo a passos largos, né, se produzindo, começaram a investir cada vez mais na Bolsa de Valores de Nova York. Por quê? Porque como a industrialização estava crescendo a passos largos, né, era muito fácil ganhar dinheiro comprando ações dessas indústrias, né, da indústria crescente, principalmente de automóveis, de eletrodomésticos, né, e as pessoas pegavam, gente, economias de uma vida inteira, né, e aplicavam no mercado de ações. Comprava ações na Bolsa de Valores, né. E aí, o crescimento econômico, né, começou a se investir não só nessa questão do mercado de eletrodoméstico, de automóvel, mas na indústria automobilística, na agricultura, né, de eletrodoméstico, na indústria
cultural e de entretenimento. Né? A televisão trazia o quê? Oferecia que essa indústria cultural de entretenimento se investisse cada vez mais, porque todo mundo estava comprando televisão. Então, era fácil, era viável, né, investir na cultura, no entretenimento, né, em desenhos. O Walt Disney, naquela época, né, começou a se investir também. O Pica-Pau surgiu nessa época também. Como é? Sim, até a questão da política da boa vizinhança, né? Os Estados Unidos, o Walt Disney vai criar como é o nome daquele papagaio, que é o brasileiro? Falta agora a palavra, Zé que Carioca. É o papagaio do Walt Disney. Isso, Zé Carioca, né? Ele fez meio que propaganda do Brasil na Segunda Guerra. Isso mesmo, né? Que também vai passar a Segunda Guerra. A questão da Guerra Fria, né? Da política da boa vizinhança, de ter uma boa vizinhança com os vizinhos, né? Ser bons vizinhos. Então, tudo isso vão se investir. Por quê? Porque tinha TV, tinha rádio, né? Oi? O Walt Disney investiu muito no Brasil, Oi? sabe? O Walt Disney investiu muito no Brasil, sabe aquele Herbert Richards, aquela empresa de dublagem muito famosa, que a gente vê em quase todo filme, versão brasileira, Herbert Richards. Surgiu graças ao apoio do Walt Disney. Dos Estados Unidos, né? Que investiu no Brasil. Do Walt Disney? Com a ajuda ajudou o Herbert Richards a fundar a empresa de dublagem. Foi a primeira do Brasil. A empresa de dublagem dos filmes, né? E aí, gente, a febre de lucro fácil começou a contagiar, né? Todo mundo chegava, né? E queria o quê? Começava a especulação. Todo dia as empresas, as ações estavam crescendo. E essa especulação, né, fez com que as pessoas vendessem até o que tinha para investir na Bolsa de Valores. Por quê? Isso mesmo, Vanildo. Por quê? Porque se todo dia você está produzindo mais, né? Está crescendo a economia. Então, era uma forma de ganhar dinheiro sem fazer esforço, né? Então, pequenos, grandes e até médios investidores começaram a aplicar as economias, o que sobrava, né? E até o que não tinha em ações. Por quê? Porque era uma forma de ganhar dinheiro sem esforço, não precisava nem trabalhar, né? E aí, os preços, né, das ações disparavam, né? E aí, o que foi que aconteceu? Né? Muitos empresários, né, não viram, né, que as pessoas não estavam mais comprando os produtos, né, e continuaram a produzir. Por quê? Porque isso estava estimulando a corrida às bolsas de valores. Tudo estava aumentando o preço das ações nas empresas. E aí, o que foi que aconteceu? Até que, em um certo momento, né, muitos, percebendo que as ações, né, tinha subido, o valor das ações começaram a subir, muitos investidores começaram a oferecer, né, essas ações. Mas como não tinha comprador, né, para o suficiente dos produtos, os preços vão fazer o quê? Os preços vão desabar. Né? Nós sabemos que é o quê? A lei da oferta, justamente da oferta e da procura. Quando se tem procura, né? Aí o que é? O que acontece? Os preços aumentam. Quando não se tem procura, os preços baixam. É a lei. A gente sabe quando, por exemplo, o milho, né, quando está na época que todo mundo colhe o milho, que vai vender, o milho está lá embaixo, né? Por quê? Porque tem demais. Né? Aí quando chega a seca, o que é que acontece? Que está todo mundo procurando o milho, aí o preço do milho sobe lá para cima. Né? E tudo, o que regula o mercado é isso. Né? E aí, como não havia comprador, como eu falei, né, para essas ações, e nem para produtos, as ações vão cair, vão despencar, né, e vai acontecer o que nós chamamos de quebra da Bolsa de Valores de Nova York.
o boom, o crash, né? Esse boom econômico, o boom econômico estadunidense dos anos 20, essa febre de especulação da Bolsa de Valores, a venda das ações, vai o quê? Vai cair, vai diminuir. E aí, vai haver o quê? Né? O mercado vai passar por uma retração. Os Estados Unidos vai passar pela pior crise da superprodução, né? Vão ocorrer falências, desemprego em massa. E quem tinha, né, negócios com os Estados Unidos, né, vai também sofrer. E, enquanto isso, aí a gente pode até se perguntar, e a Europa? Né? Como era que a Europa estava? Já tinha passado, né? Tinha vivido a Primeira Guerra Mundial, desastre econômico, né? Desastre populacional, ataque no território. Como é que estava a Europa nessa época? Nessa época... Destruída. Mas ela já estava o quê? Se erguendo economicamente, né? E alguns estudiosos, alguns teóricos, né? Eles associam justamente o início da crise com isso. Por quê? Porque os Estados Unidos, ele não só produziu para a população estadunidense e americana, ele continuou a produzir, né, para exportar para a Europa, sem lembrar, né, que a Europa estava se reerguendo, que não precisava mais de tantos produtos industrializados norte-americanos. E aí, essa época também, gente, de reerguimento, né, das potências europeias, vão surgir na Europa também os grupos políticos radicais, que são os regimes, o quê? Totalitários, ou regimes nazifascistas. Aí eu coloquei alguns pontos. Até aí, gente, tudo ok? Sim? E aí eu coloquei alguns pontos, né? Justamente desse início da crise, da superprodução e do subconsumo, né? Os países europeus, para proteger as suas indústrias, né, e o mercado nacional, eles vão restringir a importação, né? E aí já vai o quê? Os produtos vão começar a encalhar lá nos Estados Unidos, porque não tinha mais tanta procura dos produtos norte-americanos na Europa. Como tem muito produto, né, as empresas, então vai se restringir as importações, as empresas vão começar a diminuir a produção, então vai gerar o quê? Desemprego, né? Diminuição do consumo interno dos Estados Unidos, baixo salário, demissões. O resultado, né, como a gente viu, superprodução, muito produto e pouco consumo, né? Para evitar essa crise, o governo começou a tentar se rebolar, né? Aí vai fazer o quê? Vai começar a fazer, né, estimular o crédito, os empréstimos, né, de forma descontrolada. Aí o que é que acontece? As indústrias vão começar a falência. Gente, tinha gente, né? Se vocês depois quiserem pesquisar, é bem interessante esse período da história, que muitas pessoas se suicidaram, gente, por conta que o quê? Que investiram economias de uma vida toda, né? Muitos chegaram a hipotecar casas, o que tinha para comprar as ações das bolsas de valores. Oi. Tá. E aí, essas falências de indústrias, né, de comércio, a diminuição de crédito, tem esse gráfico, né, essa organização aí retrata muito bem, né, o subconsumo e a superprodução. Baixa de preço, né, quando se baixa o preço, quebra-se os lucros, aí o quê? As indústrias, os comércios vão entrar em falência, vai haver o quê? O desemprego. Com as falências das indústrias, dos comércios, vai haver quebra das ações, né? Falência bancária e a diminuição do crédito. Imagina aí esse mecanismo todo, né, no local. Então, vai ser o início, né, dessa crise de 1929. E aí, como nós falamos, a questão da quebra da Bolsa de Valores, né, do setor especulativo. Então, como não gera emprego, as indústrias vão falir, o comércio vai falir e as ações não vão se desvalorizar,
né? Aí, pronto, aqui a gente já falou, né? A questão da quebra da Bolsa de Valores, né? Em outubro de 1929, a Terça-feira Negra, né? O dia 29 de outubro, o excesso de ações no mercado, a ausência de compradores, vai haver a queda brusca no valor das ações, né? E o resultado é a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Quais são os efeitos da crise? Queda na produção, né? Falência das empresas. Oi? Pobreza, desemprego, né? A crise, como eu falei, vai se espalhar na Europa. Oi? Na época que a Bolsa quebrou, era na época que o Brasil mais estava produzindo feijão. Não, café, quer dizer? Isso mesmo. Aí a gente vai ver, né? É o período, vocês lembram da história do Brasil, que vai haver até o convênio de Taubaté, em que os maiores, né, que a gente vai ver que os maiores produtores de café, eles vão se reunir em Taubaté para procurar uma solução, né, para a crise. E qual vai ser a solução? O governo vai comprar todo o café estocado. Por quê? Porque o Brasil era o maior exportador de café dos Estados Unidos, né? E aí, esse produto, o café encalhou no Brasil. E aí, quem lembra, que eu sei que nós vamos falar, né, o próximo assunto, mas a gente vai falar, que eles se reuniram, né, os maiores produtores de café vão se reunir em Taubaté junto com o governo, e o governo vai fazer o quê? Vai comprar o café para que até que o preço volte a crescer, que a procura, né, que o café seja valorizado. E aí, o que é que vai acontecer? O governo vai usar o café encalhado, o café estocado nas locomotivas. Eu sei que vocês lembram disso, né? E aí, a crise vai se espalhar por toda a Europa, né, e também para a América Latina. Por quê? Por que vai se espalhar? Porque o país que tinha algum negócio, seja de importação, de exportação com os Estados Unidos, vai ser afetado, né? Qual seria a solução para a crise? Quem lembra? Franklin Delano Roosevelt, né? Aí está ele, né? Roosevelt, ele vai pensar, né, num programa de governo chamado New Deal, ou Novo Acordo. Não sei se vocês já ouviram falar. O que seria esse New Deal? Seria, né, um projeto de governo de não liberalismo, mas de intervencionismo na economia, né, para que seria um plano de intervenção, né, e de planejamento, para que vai prever e vai pensar, né, para que Roosevelt vai pensar para ver se a economia volta a crescer, né? Ele, na época, quando foi a época em 32, se eu não me engano, em 32, houve eleições para presidente dos Estados Unidos, né? E a Grande Depressão, essa crise, né? O problema que os Estados Unidos estavam passando estava repercutindo muito, né? Repercutindo mundialmente. E aí, os Estados Unidos, né? E aí, né, os Estados Unidos estavam pensando, passando por um período de eleições, né? E aí, com a promessa, Roosevelt fez muita promessa, viu? Então, com a promessa de livrar o país da crise, aí Roosevelt venceu rapidamente as eleições, né? Então, ele começou a pensar, né, a programar como é que ia tirar o país da crise. E aí, eu sei que vocês estudaram, não sei se é em sociologia, acho que é em sociologia, Maynard Keynes, o keynesianismo, não é? Que Keynes, ele vai fazer o quê? Ele vai, não sei se alguém pode até me ajudar, mas ele vai, as ideias dele
se opunham totalmente ao liberalismo econômico. Ele vai defender a intervenção do Estado na economia. Adam Smith propõe o quê? O liberalismo. Já Keynes, ele propõe a intervenção do Estado na economia. Mas como é que ele pensa isso? Keynes, ele propõe que o Estado intervenha na economia por meio de quê? De investimentos públicos. Então, ele diz o quê? Que se o Estado, se ele investir pesadamente na economia, ele vai rapidamente gerar a renda, elevar os níveis de renda e vai elevar os níveis também de emprego. E aí foi por meio disso que Roosevelt, ele pensou no que nós chamamos de New Deal, ou Novo Acordo, que é um projeto que o governo, o Estado, vai intervir diretamente na economia. Quais são as principais medidas do New Deal? No livro de vocês, quem se interessar, também fazer uma leitura depois, está na página 61, Então, o que foi que ele pensou? Algumas medidas de investimento em obras públicas, porque se o dinheiro fosse aplicado em construção de usinas, de hospitais, escolas, aeroportos, portos, estava investindo em obras e também estava gerando o quê? Emprego, incentivo, subsídios para a agricultura. Então, ele deu muitos subsídios para os agricultores, investia, dava empréstimo, financiava, fazia financiamentos, para que, quando, de alguma forma, os agricultores começassem a produzir, eles iriam pagar esses empréstimos. Limitação da industrialização. Então, ele fez o quê? Ele limitou. Só se produzisse se realmente houvesse comprador, se houvesse procura. Então, ele vai limitar a produção industrial. Outro ponto, ele vai nacionalizar muitas empresas em processo de falência. O que é isso? Ele vai comprar, o Estado vai meio que comprar, pegar aquelas indústrias que estavam na falência e nacionalizar as falências. Aí vai diminuir com isso, com esse investimento na industrialização, com esse investimento em obras públicas, aí vai diminuir a jornada de trabalho, vai haver a fixação de um salário mínimo, seguro-desemprego, seguro, como a aposentadoria, que naquela época lá chamava-se, era seguro-velhice, que era para os maiores de 65 anos. Então, ele vai pensar realmente, é um plano considerado inovador, porque naquela época negava o princípio do livre mercado, o princípio do liberalismo econômico, mas foi um plano de governo que realmente deu certo. E esse conjunto de medidas, a economia voltou a crescer, se aqueceu, foram criados muitos novos empregos, os assalariados passaram a recuperar o seu poder de compra, que havia perdido. Então, é um plano considerado inovador, foi considerado por muitos, principalmente a oposição, quando ele começava a fazer as propagandas lá nos palanques, todo mundo chamava ele de louco. Mas foi um plano que deu certo. Então, ele implantou. Então, durante o seu mandato como presidente, deu certo e fez a economia reaquecer e reacender. Alguma dúvida, gente, até aí? E aí foi os Estados Unidos, foi no governo de Roosevelt, que é até um ponto interessante que a gente muitas vezes não fala, que foi ele quem mudou a questão das orientações da política externa, porque os Estados Unidos, após a Primeira Guerra Mundial, ele
as relações não eram muito amistosas com o Japão, né, com alguns países, tanto da Europa como da Ásia, e foi sobre o governo, durante o governo de Roosevelt, que essas orientações de política externas foram reavaliadas para que essa intervenção possa investir nas exportações, né? Então, tudo isso, gente, foi por conta desse inovador plano de Franklin Delano Roosevelt. Alguma dúvida até aí? Não. Estou vendo vocês. E aí, outros pontos, né, do New Deal que eu coloquei: agricultura, indústria, emprego e impostos, né? Que seria isso aí. Agricultura, limite fixo da produção, incentivo para exportação. Indústria, criação do programa de auxílio à indústria, com concessão de financiamento a juros baixos, compra de ações, nacionalização de empresa. Emprego, redução de jornada, criação de salário mínimo, programas de obras públicas para que se gerasse emprego, aumento dos impostos para camadas mais ricas dos Estados Unidos, né? Com isso, iria utilizar esses impostos, essa verba, né, nos projetos para diminuir a crise econômica, a crise financeira e a crise social. Então, o que é que vocês... foi um plano bastante inovador, né, moderno, e que, de alguma forma, fez com que a economia estadunidense voltasse a crescer. Alguma dúvida até aí? Que vocês estão tudo... Ou que não estou escutando?